Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise do radar da semana, falando aí dos principais índices setoriais, Ibovespa, falando do dólar, do DI, falando do S&P 500, falando também do barril do petróleo, do minério e Petrobras e Vale, para a gente ter um panorama geral para essa próxima semana. O que a gente esperar dessa próxima semana, após uma semana muito boa do Ibovespa, fechando em forte alto. Vamos lá, lembrando, esse vídeo fica primeiramente disponível para os membros aqui dentro do canal. Já agradeço demais por vocês prestigiarem aqui meu trabalho no canal, e também ele vai ser disponibilizado para inscritos e não inscritos dentro do canal no decorrer da semana, mais para o meio da semana. Vamos lá, começando então com o Ibovespa. O Ibovespa terminou a semana com alta de 3,14%, uma alta expressiva. O Ibovespa, então, se a gente olhar para um gráfico mensal aqui, ó, ele está dentro, tecnicamente, de um movimento de alta que gerou um sinal de fundo aqui. O movimento se confirma, esse movimento de alta, se romper essa máxima dos 129.534 pontos. Por enquanto, a gente está dentro de uma sinalização para ter esse movimento de alta, que é o sinal de fundo, só que foi mais fraco por conta desse fechamento aqui. Ele abortaria esse sinal de alta e o movimento se perdesse essa mínima aqui, mas essa semana vai dando um indício contrário, porque gerou um fundo ascendente no gráfico semanal. Aqui está o fundo ascendente, esse fundo é gerado acima desse fundo aqui anterior, gerando a expectativa de romper essa máxima. E existe um padrão gráfico chamado aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, que tem algo semelhante aqui, parecido no gráfico semanal, que pode trazer justamente, que ele representa a mudança de tendência, a reversão de uma tendência de baixo, ou de uma tendência quase de baixo, né, que era, na verdade, a tendência que era de baixo no semanal, reversão dessa tendência de baixo para uma tendência de alta. O primeiro indício dessa reversão é justamente romper essa linha de pescoço, mas principalmente esse topo aqui, ó, a máxima justamente do mês passado, 129.534 pontos. O rompimento mais significativo, na minha opinião, está aqui, que é a estrutura de baixa do semanal, está aqui. Então é romper os 130.898 pontos. O que seria interessante acontecer no decorrer dessa semana? É isso aqui. Mesmo que venha a oscilar e voltar para baixo, seria interessante isso acontecer. Pegando o gráfico diário, a gente já está dentro de uma tendência de alta restabelecida aqui de curto prazo, a do semanal é de curto para médio prazo, aqui já é uma tendência de alta, e o que vai trazer oportunidades de compra no decorrer da semana, correçõezinhas com fundo ascendente, seja no gráfico 105 minutos, seja no gráfico diário, tende a trazer boas operações, na minha opinião. Rompimento, já depois de uma forte alta nos dois últimos pregões, já tende a trazer uma relação risco-retorno inferior aí para as operações. Mas a gente vai citar aqui num vídeo que eu ainda vou produzir neste domingão, o vídeo de oportunidades da semana, quais são os ativos que a gente tem de posição em aberto, quais são os ativos que a gente vai ficar de olho para abrir posição, seja a partir de segunda-feira, a partir desse próximo pregão, ou no decorrer da semana. Olhando aqui, lembrando que esse vídeo de oportunidades da semana é exclusivo para quem é membro no nível ali mais alto do canal. Tem um nível mais baixo, que está disponível já esse radar da semana, por exemplo, e tem um nível mais alto que tem ali a análise, por exemplo, de especiais de ações, além do vídeo de oportunidades da semana. E também do acesso ao acervo completo da sala de aula aqui, vários vídeos, são 57 aulas, com aula ali em média de 40 minutos a 1 hora. Vamos lá, falando então desse gráfico diário, lembrando, tendência de alta, o próximo desafio do Ibovespa, 129.534, na sequência, na verdade eu diria que é 129.593 até os 130.900 pontos, é a região mais relevante de resistência do índice, que é isso aqui, ó, vai passar por alguns topos anteriores, além desse aqui, passa por esse topo aqui para trás, e ainda tem esse aqui, ó, esse fechamento aqui para trás também, traz ali uma região importante de resistência para o Ibov. Então, pegando o Ibov como referência para buscar oportunidade, pegando um gráfico de 105 minutos, dá para perceber que esse movimento aqui de subida já é um movimento mais relevante para cima. Então, pegando ele como a média de comportamento, que é o que representa aqui de diversas ações, 87 ações na nossa bolsa, o que seria legal para uma entrada mais interessante, pelo menos uns 105 minutos, algum movimento aqui, ou de baixo ou lateral, para abrir a oportunidade de compra. Não que tenha que acontecer já na segunda-feira, mas no decorrer da semana, sinalizações de alta em cima de média ou de nível de suporte tende a trazer oportunidade de entrada de maneira geral. No dólar, nós tivemos uma semana terminando aqui,
Deixa eu só colocar aqui, tirar a questão do ajuste, terminando a semana aí em queda de 0,83%. Então o dólar, em vez de dar continuidade, parou em cima da média, tinha fechado uma vez, voltou para baixo e mantém seu viés de baixa, que na realidade é uma expectativa que ele estenda essa correção um pouquinho mais aqui para baixo, podendo perder a mínima do mês de fevereiro, que ficou em 5.686. Abaixo desse patamar, o próximo suporte é 5.677 e depois disso a região dos 5.471 seria um outro suporte relevante para o dólar. Já está numa região importante de suporte, tá? Isso é importante ficar claro aqui, ó. Essa região é importante no sentido, vou colocar um pouquinho de capital aqui, uma exposição ao dólar, tentando pegar uma tendência de prazo mais longo, mas sabendo que ele ainda pode ter algo mais para baixo. Então, eu colocaria menos capital para aqui e no nível mais abaixo aí daria para colocar mais capital ou após gerar uma nova sinalização de alta, um fundo ascendente a favor da tendência de médio para longo prazo. No gráfico semanal, então, está entre as médias, região de indefinição, e que aumenta, nesse momento, a expectativa de poder vir mais para baixo, como já falei no semanal. No gráfico diário também vai ficar um pouquinho mais claro. Estava indefinida a tendência, retomou a tendência de baixa com essa formação aqui, essa perda dessa mínima. Oscilação abaixo dessa mínima aqui, que foi da sexta-feira, lá no 5.732, aumentará bem a probabilidade de perder essa região de fundo, próximo nível de suporte aqui no gráfico diário, na faixa dos 5.700. Então, seria o caminho mais provável. O que começa a mudar essa expectativa de queda é, depois desse rompimento, voltar a ter fechamento aí acima da máxima da sexta. Mais forte ainda se for acima do fechamento da quinta-feira, que foi um gapzinho de baixo ali na faixa do 5.823. Máxima da sexta, 5.812. Fechamento do gap na faixa do 5.823. Depois disso eu vou falar aqui do DI. O DI no gráfico diário mantém sua tendência de baixa, no gráfico semanal está dentro de um viés de baixa, fechou uma vez acima da média, já volta para baixo da média, então a média a gente vai tendo ali um comportamento, a média de comportamento do preço nos últimos 10 períodos, nesse caso aqui se é um gráfico semanal, nas últimas 10 semanas. Então a gente dá para ver que voltou para cima da média, fechou acima, mas na sequência já voltou para baixo, demonstrando uma força um pouco maior por parte dos vendedores aqui no juros, criando a expectativa dos juros futuros ter algo mais para baixo, e dá para perceber também pelo mensal, como está aqui dentro de barras descendentes, depois de uma sequência de barras ascendentes, de um movimento longo de alta, a expectativa é justamente de acontecer a correção em busca de níveis de suporte, que são pontos de teste importantes ali para pontos de teste importantes para a gente poder ver a real força por parte dos compradores e poder manter a tendência de alta. Olhando aqui, ó, o primeiro ponto de suporte, 14,19, depois tem a média aqui na faixa dos 13,66, que vai subindo aí aos poucos, na sequência 13,38. São os suportes mais relevantes pelo gráfico mensal. No semanal, então, barra descendente, oscilação abaixo dessa mínima amplia ainda um pouco mais a chance de queda do DI. Lembrando, maior probabilidade de testar aí níveis de suporte, gráfico diário, tendência de baixo, topos e fundos descendente. O último topo está aqui descendente. Para mudar essa tendência, tem que romper essa região, e a mudança mais significativa é quebrando a estrutura de baixo, que é romper a máxima do topo que antecede o último movimento mais relevante de queda da tendência, está aqui na superação dos 15,26. Por mais que possa gerar alguma sinalização de alta, que seria aqui um sinal de fundo, ainda não muda a tendência no sentido do viés de baixo. Gera aqui uma tendência indefinida, se fizer isso aqui, fechamento principalmente aí acima de um patamar em torno de 14,64 a 14,65. Gera uma expectativa de entrar um movimento de subida, mas deixando a tendência de curto prazo indefinida, mas mantendo aquele viés de baixa do gráfico semanal e do gráfico mensal de buscar os próximos níveis de suporte. Depois disso, eu vou falar aqui agora do S&P 500. S&P 500 terminou aí a semana em queda de 2,27%, lembrando, já mudou a tendência aqui no gráfico semanal, né, já um viés mais de baixo, dá para perceber a perda do nível de suporte e o preço trabalhando abaixo das médias, da média móvel exponencial de 10 períodos até da média de prazo maior. No gráfico diário, também dá para perceber que depois de um longo movimento de baixa, tivemos uma sinalização mais relevante de alta, que é um candle de força, devolvendo totalmente um grande candle de baixa,
fechando ali com a alta de 2,13% na sexta-feira e criando a expectativa de alguma correção dessa queda, de ter aí uma semana começando a trazer uma expectativa mais positiva. Deixa eu voltar aqui no S&P 500, que era para digitar, voltar para o gráfico semanal. Qual é o desafio aqui? Primeiro, superar a máxima dessa última semana, que foi 5.705, e depois tem uma resistência na faixa 5.730, arredondando essa região aqui assim, ó. Na sequência, há o gap de baixa aqui no corpo de fundo anterior, 5.773, 5.770, 5.773. Então são esses os desafios: 730, 770, 773 e a máxima dessa última semana, que geraria um sinal de fundo ali no gráfico semanal, mesmo que seja descendente, uma expectativa de gerar uma recuperação de curto prazo após voltar para cima dos 705. Mas lembrando, a tendência é de baixa no curto prazo no S&P, então não dá para se esperar de um movimento tão forte para cima, e a expectativa seria de continuidade da tendência após topo descendente no gráfico diário. O barril do petróleo, na semana, terminou aí apresentando uma tentativa ali de subida, uma leve alta de 0,27%, aqui ó, nessa região, que é uma região importante de suporte, parou de cair nesse patamar, e se superar a máxima dessa última semana, que ficou aqui na casa dos 70,94, proporciona também uma sinalização de recuperação, de poder voltar ali a testar a média. Qual seria essa sinalização? Justamente superar essa máxima. Só que se a gente olhar aqui, a força desse movimento de baixa daqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, ó, daqui para cá, a gente teve basicamente umas 9 barras. Essa daqui, desse ponto até esse ponto aqui, em torno de 9 barras. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você já tem 7 barras tentando subir depois de que fez essa mínima, enquanto você teve 9 aqui caindo. Então você gastou quase o mesmo tempo daqui e você não subiu praticamente nada, o que demonstra que para subir está mais difícil, está mais fraco. Ainda assim, ainda tem uma expectativa de poder ter algo para cima, mas da forma como começou o movimento, eu não esperaria algo tão relevante para cima. Aí, ó, o que seria mais provável é de poder até vir um pouco mais para cima, mas ainda ter algo que venha mais aqui para baixo, falando de curto a médio prazo. Para mudar esse cenário, teria que retornar para cima daqui dessa região, ó. Se conseguir voltar para cima dos 73,55 a 73,67. Isso pelo menos já quebraria ali uma estruturazinha de baixo no gráfico diário. Depois aqui, então, lembrando, o barril do petróleo para a semana vai abrir ali com a expectativa um pouquinho mais positiva de poder gerar algum repique de alta nessa correção, nessa região de suporte, mas com expectativa que não seja tão relevante assim para cima. Olhando aqui para o minério pelo gráfico semanal, tivemos aqui uma boa semana, subindo aqui, essa semana aqui, subindo, batendo ali na média móvel exponencial de 10 períodos, mas ainda voltando para baixo das médias. Uma semana que vai ser importante, porque se ela conseguir superar essa máxima aqui, dessa última semana, que está nos 104,15, aumentaria a expectativa de subida, de recuperação do minério. Se eu olho para um gráfico diário aqui do minério, dá para ver que depois dessa queda forte, o que é mais comum acontecer, que eu já menciono aqui com vocês? A gente ter um processo de correção, e após essa correção, a expectativa é de fazer algo aqui para baixo. Então, o que acontece em média, então, o que é o mais provável? Está aqui já com um dado aqui já para essa próxima semana de uma abertura um pouco mais negativa. Então, enfim, se de alguma forma na próxima semana a gente tiver algo assim, ó, um fechamento para baixo da média com nova mínima, isso aumentará a probabilidade de queda e de gerar uma nova tendência de baixa aqui abaixo desse patamar, né? Na verdade, até daria para falar por conta desse topo duplo aqui, ó, no diário, que a gente já estaria dentro de uma tendência de baixa. E que eu mencionei que se ele voltar para cima da máxima dessa última semana, ele traz uma expectativa um pouco mais positiva de perda de força na tendência de baixa e uma expectativa de recuperação, é porque ao bater na zona de resistência importante, se ele conseguir, em vez de cair, dar a sequência aqui, ó, aumenta a chance de ter algo maior para cima e já de ficar se sustentando acima da média móvel exponencial de 10 períodos, pelo menos. Depois disso, vamos falar aqui das ações. A PTR4 no pregão ali
da sexta-feira conseguiu subir muito bem, 3,08%. Gráfico semanal terminou gerando uma alta de 2,51%. Semana que estava começando de forma bem negativa, deu uma boa recuperada. Sexta-feira aliviou a queda da semana, aliviou, reduziu, aumentou, na realidade, a alta da semana, mas ainda, mesmo assim, mesmo com a alta de 3 e pouco por cento, a semana estava em queda até, o que eu queria dizer é que a semana estava em queda até a quinta-feira. E a sexta-feira reverteu essa queda, deixando uma alta de 2,51% após a alta da sexta de 3,08%. O que isso representa? Um sinal de fundo descendente no gráfico semanal. A tendência está mais para indefinida que no semanal, preço entre as médias, gera uma expectativa um pouquinho mais positiva de buscar a média ali que está na faixa dos 36,24, até mesmo a região de resistência na faixa dos 36,60, ao superar a máxima desta última semana, que ficou registrada aqui nos R$ 35,76. Lembrando que isso aqui já é uma região de resistência que está aqui pela frente, que é na faixa dos 35,60 até os 35,93. Essa é a região principal de resistência de imediato para ação. Gráfico diário, a tendência continua sendo a tendência de baixa, e a expectativa seria, num comportamento de tendência de baixa, é de ter algum topo descendente ao testar níveis de resistência. Então é bom ficar atento nesses níveis de resistência para quem está comprado. Sinalização de baixa pode ser um ponto de saída para quem está posicionado na compra de curto prazo nesse ativo. Abrir uma compra aqui nessa ação não seria a minha escolha, a não ser que eu passe a visualizar sinais de força, além dessa aqui que já foi exibida, de voltar a fechar acima de níveis de resistência e na hora que for para cair fraco, gerar sinal de alta. Isso é o que mais me chamaria atenção de maneira geral para abrir compra em cima de PETR4. Quem tiver comprado e quiser colocar um stop minimamente protegido, abaixo da mínima do pregão de sexta em 34,32. E aí que daria para monitorar, para arriscar algum tipo de compra nessa ação, 105 minutos, recuou aqui, ó, fraco, acima de nível de resistência, acima das médias, gerou sinal de fundo ascendente, daria para arriscar alguma compra tentando pegar um movimento mais curto para aqueles níveis de resistência que eu acabei de mencionar. A Vale 3 terminou ali o pregão de sexta muito bem, com uma boa alta de 3,28%, um pouco acima da alta da Petro. No gráfico semanal, representou ali também uma mudança de uma semana de baixa para uma semana de alta de 2,57%. Ela conseguiu aqui, ó, superar a máxima dessa grande queda que não fez nova mínima, então um ponto positivo, e criando a expectativa de poder buscar suas próximas resistências 57,49 até a região 57,91. Lembrando, se ela superar os 57,49, ela já gera uma quebra da tendência de baixa do gráfico semanal e, consequentemente, já ficando mais alinhada para cima ali no curto a médio prazo, apoiando ainda mais operações de compra, saindo aqui essa semana dessa região das médias, que é a região de mais de indefinição, que ela vinha numa indefinição bem grande, e aqui ela traz um primeiro aspecto de possível definição e apoiando mais a operação de compra em cima de nível de suporte. Sinais de alta em cima de nível de suporte, seja no diário, seja no 105, tende a apoiar mais compra aí na Vale 3 no decorrer da semana. Então ainda é um desafio essa região para ação, mas terminou a semana de forma mais positiva. E no gráfico aqui mensal, no gráfico mensal a gente teve a superação da máxima do mês passado. Isso significa que tecnicamente está dentro de um movimento de alta, então a expectativa é que esse movimento possa ganhar um pouquinho mais de força aí no mensal, apesar de ainda ser um desafio fechar aí acima das médias, como aconteceu no mês passado. Depois, por isso que eu menciono que correções mais fracas seriam os melhores. Ó, o que eu já falei no Ibovespa, né? Se no 105 tiver isso aqui, ó, gerar um sinal de alta, fica mais interessante para arriscar operações de compra aí no papel. Mas nesse momento, para quem está comprado, dá sim para manter a compra, deixando stop aí pelo menos abaixo da mínima da sexta, ficando lá no 55,15. Setores, começando o setor de consumo. O setor de consumo terminou aí a semana apresentando um alta de 2,71%. Vamos ver o que aconteceu com o Ibovespa. O Ibovespa não superou a máxima ainda desse topo, mas fechou acima das duas médias. Então, assim, só de forma resumida, fundo ascendente no Ibov, o retorno para cima das duas médias, mas não quebrou ainda ali o topo descendente que tinha no semanal.
Setor de consumo fechou acima de uma média, não fechou acima das duas, ainda também não superou aqui. Então ele é ainda um pouco mais fraco do que o Ibovespa, mas gerou uma sinalização de alta, uma expectativa um pouco mais positiva, que pode dar sequência aqui e buscar esses próximos resistências, esse próximo topo, que está em 2.551 e depois ao fundo ali em 2.558. Ainda tem algo mais para cima aqui, mais relevante. No gráfico diário, dá para ver um retorno do preço em cima dessa região. O que seria legal acontecer? Justamente uma correção, seja no diário ou num gráfico de prazo menor, para buscarmos compra através de correção mais curta. Pode acontecer nessa semana ou nessa ou na última semana lá, que já seria uma abertura, na realidade, da última semana do mês. Né? Então a gente tem mais 2 semanas cheias aí para fechar o mês e o dia 31, se eu não me engano, é na segunda-feira. No setor de energia, fazendo comparação com o Ibov, está acima das 2 médias e conseguiu superar essa máxima. Então está ainda apresentando um pouco mais de força aí o setor de energia, apoiando mais também posições de compra. A superação dessa máxima amplia a chance de buscar próximos níveis de resistência. Então é um setor que eu ficaria de olho para buscar oportunidade de compra aí após correções, ficaria mais interessado, né, do que o setor de consumo. Não que eu vou eliminar o setor de consumo, mas ser um pouquinho mais restritivo, filtrar um pouco mais ali os ativos. Setor financeiro é o mais forte ainda. Já era o mais forte, já estava acima das médias e gerou sinal de fundo e de pivô de alta. Então conseguiu fazer isso aqui. O setor de energia também superou, está acima também das médias, mas dá para ver aqui a diferença que aqui já tem uma barra muito mais forte de alta, aqui já tem a média de menor periodicidade acima da de maior periodicidade. Então mais um ponto importante aí de medição de força aqui dentro do setor, apoiando mais posições compradas dentro do setor. Tanto que eu estou com BBAS, estou com YouTube 4, estou com BPAC 11 dentro das carteiras aí, não só multi-estratégia, como a carteira perspectiva, carteira aí de ações. Por quê? Porque eu estou dentro, sabendo que o setor está um pouco mais forte, eu vou me posicionar um pouquinho mais dentro dele. Setor de materiais, só para mencionar também para essa próxima semana, a expectativa é positiva de buscar as próximas resistências, não necessariamente que vai fechar a semana em alta, mas esse contexto aqui que nós temos dentro do setor financeiro é um contexto que apoia muito mais. Corrigiu aqui dentro desses 2 barras grandes de alta, ou dentro dessa barra aqui, a gente fica mais de olho em compra dentro do setor. Tá? Um destaque de alta dentro do setor foi B3SA3, que subiu muito nessa semana. Depois de setor financeiro, vamos falar do setor de materiais. Fechou levemente acima da média dos últimos 10 pregões, mas é algo positivo que veio dessa máxima para cá, veio um movimento um pouquinho mais quebrado de baixo. Tá? Bateu na média, caiu, girou um pivô de baixo e já uma baita recuperação em cima da região de suporte. E isso gera uma expectativa que, trazendo ali a Vale, por exemplo, de poder ter algo mais para cima, um desafio aqui um pouquinho maior, principalmente na região dos 5.520, tá? A região ali mais testada de preço. Mas a expectativa é de ter algo maior para cima, superou a máxima dessa última semana, expectativa de ter algo maior para cima dentro do setor. Dá para monitorar assim de perto, porque aqui no gráfico diário houve uma mudança de tendência dentro do setor. Então, dessa mudança de tendência, correções tendem a trazer uma nova oportunidade interessante de compra. Então dá para filtrar bem aí o setor, apesar de ser um setor um pouco mais fraco do que a média, do que eu já passei aqui dos setores. Setor imobiliário não conseguiu, está acima das 2 médias, mas não conseguiu superar essa máxima aqui ainda. Quem conseguiu fazer isso, setor melhor, setor financeiro, depois do setor de energia. Quem conseguiu retornar para cima aí das 2 médias, apenas além do setor de energia e financeiro, o setor imobiliário. Então é um setor que gerou um fundo aqui ascendente pelo gráfico semanal, que a expectativa é de poder ter algo para cima. Então dá uma olhada de perto dentro desse setor, um dos ativos que eu venho destacando, Cyrela, me chama bastante a atenção. Não só CIRI3, mas CURI3, DIR3, são ativos que me chamam a atenção, mas dá para olhar para outros papéis. O que menos me chama a atenção é MRV3, por mais que ele possa subir, mas é o que tem mais desafio, é o que tem mais variáveis contrárias, falando de curto para médio prazo. Então aqui no gráfico diário, tendência de alta restabelecida no setor imobiliário, sinalizações de alta aí no decorrer da semana, fica mais para compra. Então, de maneira resumida, os setores estão apoiando mais alta, podemos até ter uma semana de queda, de correção dessa forte alta que aconteceu principalmente nos 2 últimos pregões.
mas o olhar seria justamente para buscar oportunidades de compra. Então eu ficaria de olho já mais em oportunidade de compra após alguma correção. Se não já tiver posicionado, para quem já está posicionado, que eu vou mencionar nas oportunidades da semana, os ativos que, que eu já estou posicionado lá, recomendados dentro do aplicativo da Invest, quais são os outros ativos que eu vou ficar monitorando correção ou já entrar alguma compra ali pelo gráfico diário a partir desta segunda-feira. É isso, espero ter ajudado vocês aí com essa seleção aí dos setores, mostrando qual a força, dólar e DI um pouquinho mais com viés de baixa, então os ativos com viés mais de alta, setor financeiro é o mais forte, vem depois o setor de energia, seguido o setor imobiliário, mas dá para monitorar e filtrar bem ali, principalmente o setor de materiais que acabou de gerar um sinal de mudança da tendência. Então fica de olho nesse setor de materiais também, setor de consumo, filtrando um pouco mais os ativos. É isso. Deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Um grande abraço e uma excelente semana.